Empate em 3-3 entre Cruzeiro e Vasco, um jogo simplesmente sensacional, o jogo mais emocionante deste Brasileirão, e que o Cão Barros saiu de herói a vilão e que o Tite, com este resultado, uma semana depois de ganhar o Campeonato Mineiro, é demitido do comando do Cruzeiro. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes destacar que eu estou fazendo esse vídeo basicamente 9h16 da manhã dessa segunda-feira, e eu trago vídeo novo todo dia, então já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo. Destacar também que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou comentar sobre esse empate sensacional entre Cruzeiro e Vasco, o melhor jogo da rodada, eu diria que o melhor jogo do Brasileirão até agora. E no outro canal, empate 1-1 no Clássico Paulista entre Santos e Corinthians no retorno do Neymar. Então fica essa outra sugestão. Já falando sobre o jogo, cara, um jogo onde o Cruzeiro saiu vencendo muito cedo, com menos de 10 minutos de jogo, um lançamento absurdo do Matheus Pereira para o Kaique Bruno infiltrando na área, ele escora para o meio da área, um buraco na defesa do Vasco, a bola pinga na área, atravessa toda a pequena área, chega para o Christian do outro lado sozinho, cabecear na gaveta, um golaço do Christian, um cabeceio muito firme, indefensável para o Léo Jardim, para ali o Cruzeiro abriu o placar. O maior destaque nessa jogada é o lançamento absurdo do Matheus Pereira, que joga demais, né? Hoje vai ter a convocação da seleção brasileira. Eu acho que o Matheus Pereira vem sendo injustiçado já faz um certo tempo, tá? Eu acho que desde o ano passado o Matheus Pereira já merecia no mínimo uma ou outra convocação. Não acho que ele vai ser convocado agora, mas mereceria. Ele tá jogando demais, mesmo em momentos ruins do Cruzeiro, ele segue jogando demais. Então, o Caio Jorge e o Fabrício Bruno, no momento de alta do Cruzeiro, foram lembrados, mas o Matheus Pereira, que é o verdadeiro craque desse time há mais tempo e sendo mais constante, nunca foi lembrado. E merece, porque ele joga demais. E aí, nesse restante do primeiro tempo, que de fato terminou em 1-0 para o Cruzeiro, mas o Vasco cresceu. O Andrés Gomes, depois de uma jogada muito bem triangulada do Vasco, tenta encobrir o Matheus Cunha, a bola vai no travessão, seria um golaço do Andrés Gomes. Teve lances polêmicos de pedidos de pênalti, então teve um lance onde ia ter uma troca de passes do Vasco. O Andrés Gomes dá o passe, ia ter o 1-2 para ele receber mais à frente. O William larga a jogada e vai só no corpo do Andrés Gomes. É uma jogada que você pode olhar e falar, beleza, ele só basicamente protegeu a passagem do Andrés Gomes. Só que assim, não tinha disputa de bola, né, cara? Então assim, eu achei pênalti do William. Porque o William não visa a bola, ele simplesmente fecha a passagem do Andrés Gomes. Isso não é basquete para ser válido fazer. No basquete, isso daí seria uma proteção válida. No futebol, para mim isso é falta. Falta dentro da área é pênalti. Para mim o pênalti deveria ter sido marcado e não foi. Ainda depois teve um lance onde teve um cabeceio do Fabrício Bruno, onde o Cão Barros estava segurando a camiseta dele. Mas ali, eu acho que não teve um impacto suficiente, que o Fabrício Bruno vai correndo para trás e o Cão Barros vai segurando a camisa dele. O Fabrício Bruno até cabeceia, mas não consegue direcionar da melhor forma possível. Mas ali eu não acho que teve um impacto suficiente para um pênalti. Não adianta nem falar, não, tá sendo clubista, só porque torço pro Vasco. Eu torço pro Grêmio, cara. Não tem por que eu defender o Vasco, não tem por que eu defender o Cruzeiro. Eu simplesmente estou falando o que eu acho dos lances. Eu achei que foi pênalti no Andrés Gomes e eu achei que não teve impacto suficiente para ser pênalti no Fabrício Bruno. Beleza? Fechou o primeiro tempo nesse 1-0 pro Vasco. Vai para o segundo tempo e o Vasco, logo no início do segundo tempo, consegue uma virada incrível. O primeiro gol do Vasco é através de um escanteio curto, cobrança pro Cuiabano, e a defesa do Cruzeiro simplesmente muito mal na jogada. O Tite foi demitido, o Cruzeiro poderia jogar melhor, mas existem lances que vai além do controle do técnico. Então, por exemplo, nesse escanteio curto, ninguém marcou o Cuiabano, ali foi um erro do Matheus Pereira. O Matheus Pereira pensou em ir no cara que cobrou originalmente o escanteio pro Cuiabano, sendo que já tinha um jogador do Cruzeiro que foi marcar ele. Então era pro Matheus Pereira fechar o cruzamento pro Cuiabano. Não fechou, deu toda a liberdade do mundo pro Cuiabano. O Cuiabano cruza na cabeça do Cão Barros, onde ninguém do Cruzeiro estava marcando o Cão Barros, ele não precisou nem pular, estava sozinho, cabeceia. A bola não foi muito no canto e o Matheus Cunha aceita, ele frangou, era para ter defendido. Então no mesmo lance, ninguém marcou o Cuiabano, ninguém marcou o Cão Barros e o goleiro ainda frangou. Como é que alguém vai culpar o Tite por esses três fatores? O primeiro foi uma falha de posicionamento, de atitude, né? Não foi nem de posicionamento, de atitude do Matheus Pereira, em ter ido no Cuiabano. O segundo é ninguém ter marcado o Cão Barros no meio da área do Cruzeiro. E o terceiro é o seu goleiro ter frangado.
Então, assim, coisas que o Tite não tem controle. Ali é a tomada de decisão dos jogadores que foram muito mal na jogada, né? E ali vai destacar, principalmente, o cruzamento do Cuiabano. O Cuiabano tem 2 jogos com a camisa do Vasco. No primeiro jogo, 2 jogos não, né? Mas desde a chegada do Renato, 2 jogos. No primeiro jogo contra o Palmeiras ele muda o jogo fazendo o gol. E agora nesse segundo jogo ele já dá uma assistência. Então o Cuiabano jogando muito bem nas mãos do Renato nesse comando do Vasco, né? E vale destacar a presença diária do Calma Barros. E logo depois de empatar, menos de 3, 4 minutos depois, o Vasco já vira o jogo. Uma jogada simplesmente sensacional pelo início da jogada, cara. É uma jogada onde começa com o Robert Renan dando uma caneta. Aí tem uma troca de passes que dura um bom tempo do Vasco até virar o jogo. Terminar em um passe para o Paulo Henrique. O Paulo Henrique cruzar na área, ter um cabeceio. O Matheus Cunha fazer a defesa e no rebote o Calma Barros aparecer. E com muita coragem dar um cabeceio onde o William quase chuta a cabeça dele. Mas enfim, ele cabeceia e ali o Vasco faz o 2-1. Uma jogada que toda foi muito bem construída. Uma jogada linda esse segundo gol do Vasco. O Cruzeiro ficou na rota nesse segundo gol do Vasco. O maior destaque para mim é a origem da jogada com o Robert Renan tendo a personalidade de dar uma caneta. Se ele erra a caneta ali, geraria um contra-ataque do Cruzeiro que poderia terminar uma chance perigosa. Então a personalidade do Robert Renan foi o fator principal para esse gol sair e a presença diária do Calma Barros. Ele que começou essa parte final da jogada virando o jogo e ele que pisou na área para fazer o gol do 2-1 do Vasco e em minutos virar o jogo. Assim como em minutos virou o jogo, em minutos o Calma Barros foi expulso. Menos de 5 minutos depois dele fazer esses 2 gols, ele vai fazer uma faltinha no meio de campo no Matheus Pereira, falta que ia ser uma falta de jogo, ele simplesmente ia dar o famoso trança-pé no Matheus Pereira, ele ia fazer a falta na perna esquerda, só que quando ele vai colocar o pé, o pé dele passa pela perna esquerda e ele acaba pisando no tornozelo, na panturrilha, na parte de trás assim da perna do Matheus Pereira, pisa por cima com as travas da chuteira, o VAR chama e ele é expulso. É bem expulso. Só que assim, é um lance que na minha visão é muito mais azar do que qualquer coisa. Ele ia fazer o certo, ele ia fazer uma faltinha para não deixar a jogada fluir e o Cruzeiro atacar o espaço que ele mesmo deixou, porque ele era meio campista, volante, já estava mais à frente, o certo era fazer a falta mesmo. Só que ele erra o timing de fazer a falta, né? Ele atravessa essa perna esquerda e pisa em cima da perna direita. É um lance de muito azar, cara. Sinceramente, eu acho que é mais azar do que qualquer outra coisa. E ele acaba sendo expulso. Eu acho que o torcedor vascaíno que tiver com o sentimento de que a gente não ganhou por causa do Calma Barros. O Calma Barros foi o vilão do jogo. Eu acho que tá sendo injusto. Porque a real é que se não fosse o Calma Barros, o Vasco não estaria nem vencendo. Porque o Calma Barros fez os 2 gols. Dá pra se dizer que ele saiu de herói pra vilão. Mas não dá pra dizer que o Vasco não ganhou por conta do Calma Barros. Depois que virou o jogo, dá pra se afirmar que perdeu esses pontos muito por conta do Calma Barros. Agora, a frase "o Vasco não ganhou por conta do Calma Barros" é injusta, porque o Calma Barros fez os 2 primeiros gols. A real é que ele saiu de herói do Vasco virando o jogo para vilão do Vasco, estragando o restante da partida do Vasco, que passou a só se defender, naturalmente jogando com 1 a menos contra um time que é mais forte, como esse time do Cruzeiro. Pesou muito, né? Então o Calma Barros mandou muito mal, mas que nem eu falei, foi muito mais um lance de azar do que de qualquer outra coisa. Eu não lembro em que contexto que teve, mas teve outro possível pênalti pro Vasco, que foi onde o Robert Renan iria finalizar e na hora que ele ia finalizar puxaram o braço dele, onde eu também achei pênalti, cara. Na minha visão teve o pênalti do William no Andrés Gomes no primeiro tempo e teve esse pênalti no segundo tempo onde o Robert Renan, quando ele ia finalizar, ele é puxado. Eu sei que vai parecer que eu tô defendendo o Vasco, porque teve 3 lances polêmicos, 2 a favor do Vasco e 1 do Cruzeiro. Os 2 do Vasco eu achei que foi pênalti, e o do Cruzeiro eu achei que não foi pênalti. Mas a real é essa, eu não achei que teve impacto suficiente no pênalti no Fabrício Bruno. Eu achei que teve um pênalti do William no Andrés Gomes, e na minha visão o puxão no Robert Renan desloca ele na hora que ele ia finalizar. Na minha visão teve 2 pênaltis não marcados pro Vasco. Enfim, o fato é 2-1 com o Calma Barros expulso. Depois disso, em menos de 10 minutos, o Cruzeiro, através da bola aérea, empata o jogo. Cruzamento, o Chico da Costa cabeceia, a bola desvia no Neiser Villarreal. E aí o Cruzeiro empata no 2-2, empate muito rápido que quebra por completo a estratégia do Renato.
porque o Renato tinha dobrado os laterais, deixando o Lucas Piton, Cuiabano e Paulo Henrique pro Mito Rodrigues, e basicamente o Brenner flutuando lá na frente. Quando você toma um gol de empate muito rápido assim, você já tem que voltar a se expor um pouquinho mais. E aí ele depois coloca o JP entrou muito bem, uma qualidade no passe absurda, eu fiquei impressionado com uma jogada que ele teve para gerar um chute ruim do Paulo Henrique, mas que ele atravessa o campo inteiro, dá um passe de trivela sensacional. Acho que o JP nas mãos do Renato pode render bastante como um segundo volante, talvez até com um meio campista mais avançado. Enfim, dependendo do contexto, mas entrou muito bem. E fica nesse 2-2 até que um escape do Vasco, o Cruzeiro dominando, rodando a bola, não encontrando muitas chances, e quando encontrava parava no Léo Jardim. E aí em uma jogada em um dos poucos escapes do Vasco, escapes de pressão, consegue troca passes dentro da área do Cruzeiro, faz uma jogada linda, tem uma roladinha pro Brenner, o Brenner finaliza, tem o desvio mata o Matheus Cunha, ela vai na trave e entra. Ali é um lance de azar do Cruzeiro. Enquanto o Calma Barros deu azar de quando foi dar o bote, foi fazer a falta, acabou pisando no Matheus Pereira, o Cruzeiro deu azar que o Brenner deu um chute onde não entraria, essa bola seria defendida pelo Matheus Cunha, só que com o desvio ela vai para o outro canto, ainda bate na trave e entra. Ali é azar do Cruzeiro. As duas equipes deram azar. O Vasco deu azar na falta do Calma Barros, o Cruzeiro deu azar nesse gol do Brenner. Talvez você não acredite em sorte e azar, mas eu nem sei se eu acredito, só que o fato é que não tem outra coisa que eu possa associar em relação a esses lances. Eu posso falar que o Calma Barros foi imprudente, que ele poderia ter tomado mais cuidado na hora de fazer a falta, mas que nem eu falei, ele não foi para fazer essa falta. Ele acabou dando azar de passar pela perna esquerda do Matheus Pereira. E esse terceiro gol do Vasco é um lance que simplesmente, se não tem o desvio, não seria gol. Então, é um azar das duas equipes. Faz parte. E aí depois desse gol do Vasco, que parecia que ia ser o gol da vitória, já com 40 do segundo tempo, o Cruzeiro empilha ainda mais atacantes, coloca jogadores mais jovens, constrói uma jogada muito bem feita entre o Gerson e o Matheus Pereira, girando a bola de um lado para o outro, e aí sai um cruzamento perfeito na cabeça do Japa aos 49 do segundo tempo para o Cruzeiro empatar nesse 3-3 e fechar o placar dessa forma, que mesmo com o empate não foi o suficiente para permanecer o Tite no cargo, e com isso o Tite é demitido do Cruzeiro. Ele não foi demitido por conta desse jogo, mas também por conta desse jogo. É um brasileiro muito ruim do Cruzeiro, o Cruzeiro na zona de rebaixamento, onde a expectativa ia ser brigar por título, e é o contrário, tá lá na parte de baixo da tabela. A real é que o Cruzeiro é muito dependente do Matheus Pereira e do Caio Jorge. Cara, o Chico da Costa é um bom centroavante, foi uma boa escolha de substituto pro Caio Jorge, mas são características muito diferentes. O Chico da Costa é bom centroavante, mas é um centroavante mais físico, mais fixo, e o Caio Jorge é um centroavante muito móvel, que ataca o espaço e tem um nível de entrosamento absurdo com o Matheus Pereira. Então, é um Cruzeiro que é muito dependente desses dois caras, e não tendo o Caio Jorge, perde para o Flamengo e agora empata com o Vasco, com muito sofrimento, que por pouco não perde, inclusive. De fato, pelas ambições do Cruzeiro, o Tite não estava conseguindo chegar nem perto de entregar o que se esperava. Só que existem erros individuais, que nem eu falei. O primeiro gol do Vasco, no cruzamento do Cuiabano para o Calma Barros, é um erro claramente dos jogadores. O Matheus Pereira tomou a decisão errada, ao invés de fechar o cruzamento do Cuiabano, foi no cara que cobrou o escanteio. No meio da área ninguém marcou o Calma Barros, e o Matheus Cunha ainda frangou. Então como é que eu vou culpar o Tite nesse primeiro gol do Vasco? É falha dos jogadores. O segundo gol, sim, o Cruzeiro ficou na roda. O Vasco fez o que quis com o Vasco. O Vasco fez o que quis com o Cruzeiro. E aí no terceiro gol, acho que até um pouquinho de falta de atitude dos jogadores do Cruzeiro, porque o Vasco, no único escape que teve, depois que estava com um a menos, praticamente, conseguiu deixar o Cruzeiro na roda, trocar passes dentro da área, e aí uma dose de azar que o desvio mata o Matheus Cunha. No geral, acho que bem justa essa demissão do Tite. O Cruzeiro teve paciência ainda com o Tite. Ah, mas foi campeão mineiro. Beleza, ali o Tite tá de parabéns. Só que o que importa de fato é o Brasileirão, nas competições que o Cruzeiro está no momento. E no Brasileirão era para o Cruzeiro estar na parte de cima da tabela, e o Cruzeiro está lá embaixo. O Cruzeiro não apresenta melhora, venceu o Atlético muito mais por ser um momento de início de trabalho no Atlético. As duas equipes fizeram um jogo num geral feio, né? O mais bonito foi a briga.
E aí volta para a realidade que é o Brasileirão e o Cruzeiro não consegue ser competitivo com o Tite. E olha que o elenco é muito forte. O time é muito forte, só que mesmo assim ainda é muito dependente de Caio Jorge e Matheus Pereira. Enfim, no geral acho justa a demissão do Tite. E do lado do Vasco, é meio frustrante o empate porque o Vasco esteve próximo da vitória. Meio frustrante porque a expulsão do Calma Barros moldou o restante do jogo. Só que nem eu falei, falar que o Vasco deixou de ganhar, deixou de pontuar os 3 pontos por causa do Calma Barros, eu acho injusto. Porque se não fosse o Calma Barros, possivelmente, provavelmente, o Vasco não só empataria, como perderia. Perderia 11 contra 11. Com o Calma Barros fazendo 2 gols e sendo expulso, empatou em 11 contra 10. Mas enfim, o Calma Barros fez 2 gols, foi muito importante, mas no lance que, de novo, foi muito mais azar do que qualquer outra coisa. Ele é expulso e no restante do jogo o Cruzeiro é mais dominante e mesmo assim o Vasco ainda encontrou o terceiro gol. E aí através da bola aérea que foi o grande problema, né? Porque o primeiro gol foi de cabeça do Christian, o segundo gol foi através de bola aérea e o terceiro gol foi de cabeça do Japa também. Claramente uma coisa ao Renato trabalhar nesse time do Vasco é a bola aérea. Os 3 gols vieram através de bola aérea. Enfim, no final das contas, pela perspectiva do vascaíno, o Calma Barros foi de herói para vilão, pela perspectiva cruzeirense. Mesmo na base da raça, achando esse empate, o Tite está demitido. Vale destacar, no primeiro tempo ainda teve um lance onde o William tirou a bola em cima da linha, um chute do Tietê, ali o Vasco já poderia empatar. E que nem eu falei, na minha visão, a arbitragem deveria ter marcado um pênalti do William no Andrés Gomes e um pênalti onde teve um puxão no braço do Robert Renan quando ele iria finalizar. Seriam 2 pênaltis para o Vasco que possivelmente gerariam a vitória do Vasco, né? Enfim, a arbitragem no geral, eu não gosto desse árbitro, é Lucas Torrezinho o nome dele. Eu não acho que ele impõe respeito, não acho que ele consegue fluir de uma forma boa o jogo, eu acho que ele marca muita faltinha. Ele vai marcando tanta faltinha que às vezes ele se perde no critério dele. Eu torço pro Grêmio, nos jogos que ele já apitou do Grêmio nunca gostei dele. Ele já apitou um Mirassol e Grêmio que eu fiquei revoltado com ele apitando. Eu não gosto dele, cara, eu não gosto desse árbitro não, ele não parece nem que ele já jogou bola na vida, essa que é a real. Ele não tem cara de quem joga bola. Enfim, eu não gosto desse árbitro, não acho que ele seja muito bom, mas enfim, é tudo na base da minha perspectiva, né? Cada um pode pensar o que quiser. Enfim, no final das contas fica nesse empate, ruim para os dois. O Vasco estava próximo da vitória, não conseguiu manter o resultado e a expulsão do Calma Barros prejudicou o restante do jogo. E do lado do Cruzeiro jogando em casa contra o Vasco que acabou de trocar de técnico e com o elenco e o time que o Cruzeiro tem, o Cruzeiro tinha que ter vencido. Então as duas equipes ficam decepcionadas pelo resultado. A equipe que teve que tomar uma decisão radical foi o Cruzeiro. Demitiu o Tite e agora pensar em um novo técnico. Quem vai ser esse novo técnico? Eu não sei. Uma coisa eu sei que não vai ser o Diniz. Né? Não vai ser o Diniz. Porque o Diniz recentemente já trabalhou no Cruzeiro, não deu certo, não tem por que trazer de novo, né? Agora, de grande nome assim de técnico, quem que o Cruzeiro vai trazer, cara? O mais lógico seria o Felipe Luiz. Agora, eu se fosse o Felipe Luiz, não aceitaria ir pro Cruzeiro. Porque depois de sair da forma como ele saiu do Flamengo, onde claramente ele foi injustiçado, eu se fosse ele esperaria mais um pouco e tentaria ir para um time como o Atlético de Madrid, onde parece estar numa reta final de ciclo do Simeone. Eu se fosse o Felipe Luiz. Mas se ele for pro Cruzeiro também é um grande time, né? Enfim, além dele tem quem? Tem o Sampaoli, que acabou de sair do Atlético. O Cruzeiro contrataria o Sampaoli? Eu acho que não. Que mais? Não vem muitos nomes na minha mente. Enfim, quem que vai ser o novo técnico do Cruzeiro? Eu não sei. O que eu sei é que não é mais o Tite. Enfim, um resultado ruim para as duas equipes. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!